Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Abençoa, Pai, cada irmão aqui presente, a vida da Cristiane, ó Pai, a vida da Jo, que o Senhor esteja ricamente abençoando, ó Pai, e por todos esses pedidos que aqui foram colocados, Senhor. Abençoando a família da Marlene, confortando os corações deles, ó Pai, e também, ó Deus, pela a conversão, que eles possam, ó Pai, ter um encontro verdadeiramente contigo. Abençoa, ó Pai, a vida de cada um. E também, ó Deus, abençoa, ó Pai, a vida do Wellington, filho da nossa irmã Ângela, que está aqui. Onde ele estiver, ó Deus, que ele possa estar guardado por Ti, que ele possa retornar, ó Pai, com vida, com saúde, e possa, assim, ó Deus, voltar para a família. Abençoa também, ó Deus, a Damares, que aqui foi lembrada, que o Senhor a conhece, ó Deus, e sabe das necessidades. Esteja abençoando, Deus, ricamente a vida dela, ó Pai, em todas as necessidades. Abençoa, Deus, a vida do Tiago. O Senhor conhece, ó Deus, e sabe tudo que ele está passando. Fortalece, ó Deus, dá força e ânimo a ele, ó Pai, para que ele possa permanecer firme, ó Pai, e nunca desviar dos seus caminhos, Senhor. Guarda a vida dele, ó Deus, toma em Tuas mãos, Senhor. Abençoa também a vida do seu Ademar. Guarda ele, ó Deus, derrama Tuas bênçãos sobre a vida dele, Senhor. Também, ó Deus, te pedimos pela família da dona Neide, que ela perdeu o seu genro, ó Pai, a família está enlutada. Guarda, ó Deus, a família dela, o coração, conforte, ó Deus, e cuida, ó Pai, conforme as necessidades de cada um. Deus, fica aqui conosco, ó Pai. Nos abençoa, Deus, nesse estudo, no decorrer desse estudo. Abençoa, Deus, a vida da dona Miriam, Pai, a vida do Sr. Silas, que o Senhor possa estar cada dia mais, ó Pai, fortalecendo e guardando a vida deles, para que eles possam permanecer sempre aqui conosco, ó Pai. Fica conosco, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Também, ó Deus, te agradecendo pela chuva, ó Pai, que o Senhor nos mandaste. O Senhor sabe, ó Pai, nós como pequenos produtores, ó Pai, e que nós carecemos tanto, ó Pai, dessa chuva, essas bênçãos, ó Pai, que o Senhor derramou sobre a face da terra. Obrigado, Deus. Fica conosco. Perdoa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria ler um versículo que me chama a atenção, e acho que de muitos aqui. Quero trazer à memória
e o que me pode dar esperança. É um texto que me chama muita atenção e esse texto fez eu voltar para ele, porque eu ia ler sobre as misericórdias um pouco mais aqui no capítulo 22. As misericórdias do Senhor são causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Que coisa boa, né? Não tem fim. Nós vamos orar com um Deus que não tem fim a sua misericórdia. E também nós não teremos fim estando com Ele. Renova a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperei nele. Bom é o Senhor para que esperam por ele, para a alma que a buscam. Depois, bom e guarda a salvação do Senhor, isto é, em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Nós estamos vivendo um momento difícil, quando a gente lembra de mocidade, a gente fica até abalado. E eu, quando fui lendo esse verso, vamos lembrar disso, que a palavra de Deus nos diz, através desses versículos tão importantes. Vamos passar agora, eu vou pedir agora para uma pessoa. Zezinho, ora para nós. Pai querido, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos acrescentaste, pela oportunidade neste momento de estarmos na tua casa, cultuando e adorando o teu santo e bendito nome. Pai querido, nós te rendemos louvor e adoração, porque o teu nome está acima de todo nome. Obrigado pela chuva que veio nesta manhã para nos refrescar. Obrigado, ó Pai, por ter acolhido a oração do teu povo. Peço nesse momento, ó Pai, pelos pedidos de oração, em especial pela vida da Camila Manaia, pela Odete, pela cirurgia da Tassi e também pelo outro pedido que a Vande nos mencionou. Que o Senhor, ó Pai, entre com provisão, entre com cura naquilo que for determinado e que, acima de tudo, ó Pai, a tua vontade seja cumprida. Abençoe também os familiares que estão passando por esse processo, que o Senhor, ó Pai, os sustente e os não desampare. Dê a sua mão poderosa e que o Senhor seja a força deles em todos os momentos. E agora, ó Pai, que nós estamos aqui diante do Senhor para ouvir a tua mensagem, pedimos para que o Senhor abra os nossos corações e a nossa mente, para que nós possamos compreender tudo aquilo que será dito, e não apenas compreender, possamos praticá-la em nossas vidas. Peço que o Senhor, através da nossa irmã Miriam, a ilumine e a instrua, ó Pai, de acordo com a tua vontade. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Não preciso nem dizer boa noite, porque eu já dei boa noite para todo mundo. Eu não sei se eu já disse aqui, mas o maior prazer da minha vida é ensinar a palavra de Deus, aquele pouquinho que eu tenho aprendido. O meu maior prazer é transmitir esse conhecimento que Deus me deu. Hoje, nós estamos estudando a Bíblia cronologicamente, começamos em Gênesis, agora estamos na vida e ministério de Jesus. Então, algumas lições assim pontuais do ministério de Jesus. Então, a gente está trazendo aqui porque faz parte do todo da Bíblia. Então, hoje nós vamos estudar que Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Deixa eu falar uma coisa. Está bonito hoje, Tem dia que a gente está tão pouquinho... Mas hoje está bonito, que os irmãos perseverem. A dona Neide chegou. Dona Neide, a gente estava orando pela senhora, pela sua família. Tá bom? Mas ela é tão fiel que nem nessa situação ela não falta. Vocês viram, Nem assim ela não falta. Então vamos aos objetivos da nossa lição de hoje. Tem aí, no seu... Então, objetivos da lição. Mostrar que Jesus é Deus e que Ele tem poder para dar vida aos homens. Outro objetivo, mostrar que todas as pessoas terão que passar a eternidade no céu ou no lago de fogo. Não tem um terceiro lugar, Ou é céu ou é lago de fogo.
E esta lição deverá nos ajudar a vermos que, a não ser por Jesus Cristo, não podemos escapar de Deus e nem do castigo eterno. Também essa lição deverá nos ajudar a vermos que Jesus nos ama e cuida de nós e se entristece por causa do pecado e da morte. E esta lição também deverá nos ajudar a vermos que temos que crer em Deus. A gente não tem outra saída. Quer escapar do inferno? Creia em Deus, né? Creia na sua mensagem. Então, a lição de hoje toca no assunto que a maioria das pessoas detestam, não gostam de falar, evitam de falar. Poucas pessoas falam nesse assunto, né? Então, nós falamos sobre a vida, nós falamos sobre saúde, eventualmente, principalmente as mulheres, sobre a nossa idade. Tem gente que não gosta de falar da idade, eu gosto, porque eu tenho muito orgulho da minha idade. Olha, eu já vivi tudo isso. Muito bom, né? Muitos gastam enormes quantias de dinheiro tentando manter a beleza, a jovialidade, né? Tentando melhorar a saúde, tentando permanecer, né? Parecer e permanecer mais jovem do que realmente são. E muita gente tenta evitar a velhice. Então, faz tanta coisa para evitar a velhice. Mas poucos querem falar sobre a morte, né? Que é uma coisa que basta a gente estar vivo, qualquer momento a gente pode morrer. Então, mas Jesus falou sobre isso. O que ele falou sobre isso deveria mudar para sempre o nosso pensamento sobre vida e morte. Vida e morte. Então, o que Jesus nos ensinou sobre a vida e sobre a morte não deveria nunca escapar da nossa mente. Alguns fatos interessantes vêm à luz quando estudamos esta passagem sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro realmente morreu, e ele também realmente foi sepultado. Jesus realmente trouxe Lázaro de volta à vida. Então, algumas pessoas colocaram sua fé em Jesus por causa disso, por causa desse milagre que Jesus realizou. Muitas pessoas vieram a crer nele como sendo o Messias prometido. Mas outros se inclinaram, se enciumaram e odiaram a Jesus, a ponto de quererem matá-lo. Então, quando a gente pensa sobre isso, nós somos lembrados de que os discípulos de Jesus viram essas coisas acontecerem, né? E creram. Exceto um, quem sabe quem é? Quem adivinha quem é? Um não creu. Judas, né? Judas não creu. E essas pessoas, esses discípulos de Jesus, os apóstolos, principalmente aquele círculo íntimo de Jesus, estava disposto a dar as suas próprias vidas para levar o evangelho a outros. Depois que Jesus voltou para o céu, eles tinham toda a disposição. A vida não contava mais. O que eles queriam era levar essa mensagem de Jesus, essa mensagem de salvação ao resto do mundo. Eles sabiam que Jesus era quem ele dizia ser. A ressurreição e a vida. Eles sabiam, Jesus é a ressurreição e a vida. Eles não apenas viram ressuscitar Lázaro, mas também viram o próprio Jesus morrer e ressuscitar dentre os mortos. Então, eles presenciaram esses fatos, né? Então, só esses fatos aqui deveriam ser suficientes para nos fazer crer em Cristo Jesus, né? Mas, a semelhança de pessoas do tempo de Jesus, muitos, hoje em dia, não vão crer, apesar do relato bíblico ser claro e estar disponível. Está disponível na nossa língua, muita facilidade, para todo lado tem uma Bíblia, né? Mesmo assim, as pessoas recusam a crer. Jesus fez o seguinte comentário sobre o povo judeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Muitas pessoas não foram persuadidas a crer em Jesus, né? Isso está em Lucas 16:31. Então, nós vamos estudar essa maravilhosa história verdadeira,
com clareza, com entusiasmo, né? E com a convicção que Deus nos dá através do Espírito Santo. Então, vamos agora partir para a nossa lição, né? Agora eu fiz esse breve comentário aqui, agora nós vamos, então, isso aqui foi uma introdução, foi a parte A. Agora nós vamos para a parte B aí na folha de vocês, que Jesus esperou até que Lázaro morresse. Então, eu acho que seria bom a gente ler o todo, né? Ler o todo da história e depois a gente vai relendo os versículos, porque nós estamos aqui para estudar. Então, a gente tem que ler e reler muitas vezes, né? Então, João 11, de 1 a 48. A gente não vai usar todo esse texto, mas a gente tem uma luz muito grande sobre esse milagre de Jesus, né? João 8, de 1 a 48. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estágios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele.
pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia, onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então, uma leitura longa, mas muito interessante e muito esclarecedora a respeito dos fatos, né? Então, agora, nós vamos reler dos versículos 1 até o 6, que Jesus esperou até que Lázaro morresse. De 1 a 6. Vamos lá? Se alguém quiser ler comigo, vamos ler em coro? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus e a Marta, e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Puxa vida, gente. Quando a gente tem uma pessoa doente, a gente tem pressa de socorrer, não tem? Mas Jesus fez o contrário. Ele esperou 2 dias depois que Lázaro morreu. Ele nem ficou esperando lá, 2 dias, né? O quê? Não ressuscitava, não.
Não, não ressuscitava. Não, foram só casos específicos que ressuscitaram. Jesus foi 3 dias, né? Jesus foi 3 dias. Então, vamos dar uma olhadinha aí, onde fica Jerusalém, onde fica Betânia. Vocês estão com um mapinha aí, podem visualizar. Está vendo lá ó, o Mar Morto embaixo, o Rio Jordão, né? Olha lá o Rio Jordão, Cafarnaum, né, da Galileia em cima, olha lá a Galileia, Nazaré, onde Jesus foi criado, Samaria, e embaixo, Jerusalém e Belém, né? Aquela bolinha pequenininha ali é Betânia, pertinho de Jerusalém, bem pertinho, né? Então, essa vila de Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho, né? 3 quilômetros de Jerusalém, né? Indo para o lado assim, do Mar Morto, olha lá. Ó. Então, você vai para o lado do Mar Morto, fica Betânia, 3 quilômetros só, né? Só que eles faziam tudo a pé, né? Então, 3 quilômetros não era tão pouco assim, né? Era em Betânia, então, que morava Maria, Marta e Lázaro. Jesus estava do outro lado, lá do Rio Jordão. Está vendo lá Decápolis, lá, ó? Então, do lado de cá, onde Jesus estava, né? Lá na Pérea, por ali. Então, Jesus, né? Mesmo assim, ele sabia o que iria acontecer com ele. Mesmo estando longe, Jesus sabia o que estava acontecendo com Lázaro e que Jesus ia fazer, que ia ressuscitar Lázaro, né? E por quê? Porque não há nada que Jesus não saiba, porque ele é Deus, né? Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Jesus sabia. E até esperou para que ele morresse, né? Jesus tinha todo o poder à sua disposição. Ele poderia ter curado Lázaro sem sequer ir para Betânia. Ele estava longe, estava do outro lado do Jordão. Ele poderia ter curado Lázaro, mas ele não fez, né? Sem ir em Betânia. Ele poderia também ter ido imediatamente onde Lázaro estava para curá-lo. Quando ele ficou sabendo que Lázaro estava doente, ele poderia ter ido imediatamente, só que ele não fez, né? Vamos reler o versículo 6 para a gente firmar isso aqui? Vamos juntos? Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, porém, Jesus, depois de ouvir que Lázaro estava enfermo, então ele esperou esses 2 dias, né? Seria, né? Aquela situação ali, né? Então, ele sabia como era a situação ali, né? Seria outra oportunidade. Se ele chegasse lá, Lázaro já tivesse morto, e bem morto mesmo, de 4 dias, né? Seria outra oportunidade para ele mostrar o seu grande poder como sendo o Filho de Deus. Então, mostrando... Para que serviam os milagres? Quem tem estudado aqui comigo? Para mostrar que ele era o Filho de Deus, né? Então, pode parecer que Jesus não amava Maria, Marta e Lázaro, não parece? A gente dando uma olhada muito rapidamente assim, parece, né? Mas isso não é verdade, porque vamos ver no versículo 5. Vamos lá? Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, Jesus amava essa família, esses 3 irmãos, né? Agora vamos ver, né? Então notamos que Jesus amava esse Lázaro e pelo jeito ele era um amigo muito íntimo de Jesus. Pelo que a gente percebe assim no estudo da palavra de Deus, parece que eles eram amigos chegados, né? Não era assim um amigo distante, assim mais ou menos, né? Eles eram chegados. Então vamos dar outra olhadinha no versículo 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enferma, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Então, essa irmã, né, de Lázaro, né, ela ungiu humildemente, na frente de todo mundo, ela ungiu o Senhor Jesus, né, com um tipo de unguento.
e os enxugou seus pés com seus próprios cabelos. Era um unguento caro, era muito dinheiro que ela gastou para ungir Jesus, né? Então, através da morte de Lázaro, Jesus iria mostrar o seu poder para dar vida àqueles que creem. Agora nós vamos para a letrinha C, que Jesus foi ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Nós vamos ler agora dos versículos 7 ao 16. Nem vou pedir para os irmãos ler comigo, porque é meio grande, né? Do 7 ao 16. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Não está dormindo, não, ele morreu, né? Então nós notamos que quando ele chegou lá em Betânia, né? Em Betânia, Jesus teria que passar perto de Jerusalém. Vocês viram no mapinha, né? Que Jerusalém fica bem pertinho de Betânia, onde os líderes espirituais queriam fazer o que com Jesus? Matá-lo. Queria matar Jesus, né? Não sei vocês, mas eu posso imaginar, né, que Lázaro já estava enterrado, morto de 4 dias. Estavam chorando, tentando se consolar. Porque qual família que não chora quando morre um ente querido? Né? É difícil ver alguém que não chora, né, por seu ente querido que morreu. Então eles estavam chorando, tentando se consolar. Então, os judeus ali da vila de Betânia iam lá consolar Marta, consolar Maria, com respeito à morte de seu irmão. Então, Jesus deixou o seu amigo morrer de propósito. Podem imaginar? De propósito, ele deixou o amigo morrer, né? Agora, vamos para os versículos 17 até o 22. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, vai até o 22. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Deus lhe concederá. Então, Marta cria que Jesus tinha poder para curar o seu irmão. Ela cria, não cria? Ah, se o Senhor estivesse aqui. Ai, meu irmão não teria morrido se o Senhor estivesse aqui, né? E que Deus Pai também, ela cria também que Deus Pai faria tudo o que Jesus lhe pedisse. Então, vamos aqui para uma explicação. Jesus queria que Marta entendesse que ele pretendia, que ele queria trazer seu irmão de volta à vida naquele instante. Jesus queria que ela entendesse isso. Mas ela pensou que Jesus estivesse se referindo ao quê? Ao fim dos tempos, ao fim do mundo, no qual todas as pessoas seriam trazidas de volta à vida. Ela pensou que Jesus estava falando disso. Mas Jesus estava falando o quê? Não, é agora. Lázaro vai voltar à vida agora,
né? Deus tinha ensinado aos judeus, através dos profetas, que todas as pessoas tornarão a viver no corpo novamente, né? Então, todos nós vamos viver no corpo novamente. Por quê? Na ressurreição, o nosso corpo também vai ressuscitar, né? Um corpo igual ao corpo de Jesus, um corpo de glória, né? Não igual esse corpo doente e velho, né? Não. O corpo da ressurreição vai ser como o corpo de Jesus, né? Então, é Deus que dá a vida a todas as pessoas, mesmo antes de nascerem, e Ele também dará vida a todos os mortos, quando chegar o tempo de cada um permanecer diante dele, quando cada um for se apresentar perante o trono de Deus, cada um vai se apresentar diante do trono e vai dar conta da sua vida para Deus. Então, isso vai acontecer, né? Então, Ele é o doador da vida, por isso tem o poder para restaurar a vida dos mortos. Agora, vamos fazer uma consideração aqui, né? Muitas pessoas, hoje em dia, acreditam em reencarnação. Claro que nós não, né? Acreditam em restauração. Eles pensam que alguém, quando morre, vai voltar à vida, numa outra pessoa, num bicho, né? Numa planta, qualquer coisa. Nosso antepassado vão voltar. Eu lembro que quando eu estava fazendo o curso missionário, a gente tinha que ler sobre culturas, né? As crenças dos povos, né? Principalmente povos primitivos. Então, e muitos deles achavam assim, né, que não pode pisar na barata, porque pode ser teu irmão, não pode matar a barata, né? E hoje é assim? Tem alguma cultura que vocês já ouviram falar isso? Nunca ouviu? A Índia? A Índia, sim. Pode ressuscitar. Se ressuscitar, não, reencarnar, né, numa outra pessoa ou num animal, né? Então, o diabo é que coloca essas coisas, né? Pensam que precisam ser salvos dos seus pecados. Por quê? Porque se eles forem reencarnando, não precisa de arrependimento, não precisa crer em Jesus. Então, essa é uma ideia que Satanás coloca na mente das pessoas, né? Porque ele quer que elas creiam que não há inferno e que não há julgamento. Mas a Bíblia ensina o contrário. O inferno existe e nós vamos passar por julgamento, né? Então, naquele dia, na frente do trono, cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? Então, se Satanás conseguir que as pessoas creem, né, que há outra vida aqui mesmo na terra, pensarão que não precisam de Jesus, e que não precisam ser salvos do justo castigo de Deus. Porque Satanás é enganador e a mentira da reencarnação e outras tentativas suas para manter o homem sob o seu domínio. Então, não importa quão sabiamente essa mentira da reencarnação seja apresentada a vocês, não acreditem. Porque isso não é de Deus, né? Não é isso que Deus quer que a gente creia. A Bíblia nos diz claramente, em Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E depois disso, o juízo. Depois a gente responde aquela pergunta sua. A Cris veio cheia de perguntas, tá, gente? A respeito da lição. Então, agora vamos ler João 11, 25 e 26. Vamos ler em coro, porque é pequenininho. 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Né? Será que a gente crê de verdade? Crês isto? Né? Então, Marta não era como a maioria das pessoas. As pessoas só seguiam Jesus por quê? Porque queriam cura, né? Quantos não foram curados que a gente estudou aqui? Queriam pão para os seus corpos, né? Queriam ir porque Jesus multiplicava pães, né? E peixes. Ou então eles queriam liberdade política,
né, que a nação de Israel era sujeita a Roma. Então, que Jesus fosse o rei que libertasse a nação do domínio romano. Então, eles não estavam interessados em conhecê-lo como aquele que salva dos seus pecados e do castigo eterno. Então, Marta realmente cria, confiava em Jesus como o Salvador prometido vindo de Deus. Marta cria nisso. Agora, na letra E, Jesus foi até o túmulo de Lázaro. Então, vamos reler de 28 a 38. Os irmãos acompanhem comigo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles, vendo a Jesus chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então, aqui nós vimos que Jesus foi lá no túmulo. 4 dias, sepultado lá naquele túmulo, 4 dias. Jesus sabia que iria trazer Lázaro de volta à vida. Então, por que ele chorou? Por que Jesus chorou? Alguém arrisca? Por quê? Porque ele amava Lázaro, mas ele não ia ressuscitar Lázaro. Por que será que ele chorou, né? Então, ele amava Lázaro e sentiu compaixão daquelas pessoas que choravam por Lázaro. Lembra-se, né, que nós estudamos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança? Lembram disso? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele deu emoções ao homem, porque ele mesmo as tem. Né? Jesus tinha emoções, mesmo ele sendo Deus. Então, ele tem sentimentos, né? E ele sentiu a tristeza daquelas pessoas, né? Porque ele é capaz de se identificar conosco quando sofremos. Será que Jesus se importa quando nós estamos doentes? Com o nosso sofrimento? Jesus se importa. Uma das provas disso está aqui. Então, Jesus, ele é capaz de identificar conosco quando nós sofremos. Ele se coloca no nosso lugar, né? Então, Jesus chorou, não porque tivesse a esperança de ver Lázaro vivo neste mundo, mas porque se identificou com o sofrimento das pessoas e se entristeceu por causa dos terríveis resultados do pecado. Um deles é a morte, né? Um resultado do pecado. Então, agora vamos para uma consideração. Algumas pessoas acham que emoções sempre têm uma má conotação. Tem gente que não gosta de se emocionar, né? Mas Deus nos deu emoções. Jesus, mesmo, ele sentiu tristeza, sentiu compaixão e até chorou, né? Sente amor, ira por causa da injustiça e alegria por causa do que é justo e verdadeiro. Então, Jesus também tinha sentimentos assim como nós, né? Deus sente profunda tristeza
porque há pecado no mundo. E quando nós pecamos, Deus sente profunda tristeza. Por causa do pecado é que existe a doença e a morte. Desde que o pecado entrou no mundo, todos nós somos pecadores. E estamos sujeitos à morte, porque nós pecamos, né? Será que Deus se importa quando você fica doente? Ou quando alguém morre? Sim, Ele se importa, né? Ele se identifica conosco na tristeza. Deus ama a cada um e quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e que nenhum de nós vá para o castigo eterno. Esse é o desejo de Jesus, que nenhum de nós vá para o castigo eterno. Então, agora nós vamos partir para a letrinha F, os irmãos que estão acompanhando aí, que Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Então, nós vamos ler do 39 ao 44. Como esse é pequenininho, então nós vamos ler junto para ninguém dormir, né? Do 39 ao 44. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Né? Então, até o 44. Falta ainda. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, Jesus ressuscitou. Então, vamos observar, né? Vamos dar uma olhadinha no versículo 39, que diz: tirai a pedra. Vocês observaram aí? Jesus disse para as pessoas que estavam lá. Então, Lázaro era uma pedra enorme, viu, gente? Quem não teve ainda curiosidade de ver como que é um sepulcro, assim, dentro da rocha, observem, né? É uma pedra enorme, assim, na porta, na entrada, né, do túmulo. E Jesus falou assim para as pessoas: tirai a pedra, né? Marta, espontânea, expressiva, quis lembrar a Jesus que Lázaro estava morto há muito tempo, 4 dias, que seu corpo já estava em decomposição. Por que vocês acham que Jesus esperou tanto tempo? Vocês imaginam? Eu imagino, para não ter dúvida. Ah, não, ele estava só desmaiado, né? Aí Jesus ressuscitou, né? Então, como já estava em decomposição, então ninguém podia argumentar que ele estava só em coma ou que dormia, né, profundamente durante esse tempo. Então era para todo mundo ter certeza que Lázaro realmente estava morto, né? E uma pessoa muito doente, que passou mais do que 3 dias sem água, envolvida em panos, né, todo enrolado em panos, já estaria morta, mesmo que fosse sã. Mas Lázaro não, ele tinha morrido antes de ser sepultado. Né? Jesus queria que todos soubessem que Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o doador. Ele é o sustentador da vida. É aquele que venceu a morte. O Senhor Jesus transforma a realidade da morte. Então, nós não precisamos ter sem medo da morte, porque Jesus já transformou a realidade da morte. Vamos dar uma olhadinha num texto que eu gosto muito, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quem tem o poder da morte? O diabo, né? Então, Jesus veio para destruir, né,
Satanás que tem o poder da morte. Foi o que trouxe a morte para nós, né? Então, agora, nós vamos ver outra... vamos falar um pouquinho aqui desse tirar a pedra, né? Vocês viram? Vamos fazer uma comparação, vamos ver quem que vai lembrar aqui. Jesus, aqui na frente do túmulo de Lázaro, ele pediu para as pessoas, tirai a pedra. Mas e no túmulo de Jesus? Uma curiosidade. E no túmulo de Jesus? Quem tirou a pedra? Quando ele ressuscitou, estava aberto. Quem que foi que tirou a pedra? Foi o próprio Deus. Vocês sentiram a diferença? Aqui Jesus disse, tirai a pedra. Quando ele ressuscitou, o próprio Deus tirou a pedra, né? Jesus nem precisava, porque ele poderia sair até com o túmulo fechado, né? Mas não, a pedra foi removida pelas mãos do próprio Deus, né? E aqui eu acho que nesse tirar a pedra, a gente, como igreja, podemos tirar lições importantes, né? Tem um serviço que Jesus deixou para nós. Tem uma tarefa que é nossa, que é só nossa. Tirai a pedra, né? Essa coisa da morte foi vencida. Quem sabe qual é a grande tarefa que nós temos? Levar essa mensagem até aos confins. O reverendo Josué fez um sermão aqui, tirai a pedra. E eu estou concordando com ele? Eu estou falando as mesmas coisas? Não sei, né? Eu não estava aqui. Também tem anos, né? Então, nós temos uma tarefa para cumprir. Nós temos que tirar a pedra. Então, essa tarefa Deus deu para nós. No caso de Jesus, não precisava. Mas no caso de Lázaro, ele mandou que alguém tirasse a pedra. Que a gente aplique essa verdade na nossa vida, né? Temos que tirar a pedra. Então, vamos ver aquela coisa que Jesus orou. Versículos 41 e 42. Como é só 2 versículos, nós vamos ler em coro, tá? Olha lá a figura do Lázaro. Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Pode deixar a figura lá. Pode deixar. Até quando? Até quando? Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou, disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Pode deixar a figura lá do Lázaro fora. Olha lá, ó. Tá vendo? E agora ele está sendo desatado ali, todo enrolado, né? Com tecido, com pano. Então, vocês viram que Jesus orou? Vocês observaram nesse texto que Jesus orou? Então, agora, Jesus, à porta do túmulo, né? O que ele disse? Lázaro, vem para fora. Então, ele ordena que Lázaro volte à vida. Nunca houve um homem como Jesus. Ele é todo-poderoso. No princípio, Deus criou todas as coisas apenas falando. Agora, Jesus está ressuscitando Lázaro apenas falando também, né? Que é a voz do Senhor. Então, agora, vamos ler os versículos de 45 a 48. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar,
mas a própria nação. Então, aqui nós vimos aqui nesse texto que muitos judeus creram no Senhor quando viram o poder de Jesus de ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Porém, os sacerdotes, muitos dos sacerdotes, dos fariseus também, né? Muitos dos fariseus, só estavam interessados em manter a sua posição, a sua autoridade, a sua riqueza, porque eles eram ricos por exercerem essas funções, né? Então, eles temiam que o povo fizesse Jesus como seu rei. Então, o medo deles é que Jesus se tornasse o rei, né? Porque eles sabiam que os romanos que dominavam os judeus e a sua terra jamais concordariam com Jesus sendo rei. Então, eles queriam agradar quem? Deus ou os romanos? Os romanos que os escravizavam, né? Então, porque os escribas, sacerdotes e fariseus queriam manter seus cargos, a sua autoridade. Então, eles planejaram matar Jesus. Satanás estava induzindo esses homens. Satanás não quer que ninguém seja salvo da sua má influência, crendo em Jesus. É difícil tirar alguém das garras de Satanás. Vocês já experimentaram evangelizar? Vocês veem como é difícil? Tirar alguém das garras de Satanás não é nada fácil. Ele segura com firmeza, né? Então, ele ainda hoje tenta manter as pessoas enganadas para não crerem em Jesus como seu Salvador. Os irmãos já estão cansados, né? Então, vamos partir para a conclusão. O que Jesus fala sobre Satanás, né? Na Bíblia? Ele fala assim que Satanás foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João 8,44. Vou ler de novo. Jesus disse que Satanás foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Mas e de si mesmo? O que foi que Jesus disse? Ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Está no versículo 25. Jesus tem as palavras de vida. Ele disse para Lázaro: vem para fora. E Lázaro veio. Vivinho, né? Vivinho, não morto, enrolado em... Ele saiu enrolado, né? Mas ele foi desenrolado. Então, a palavra de Jesus tem todo o poder para nos dar vida, e que esta palavra que Jesus nos deixou possa trazer vida espiritual para nós. Que cada um tenha interesse de conhecer a palavra do Senhor. Amém. A Cris disse para mim que tinha umas perguntas, porque, gente, tem algumas pessoas aqui que pegam comigo o texto que a gente vai estudar à noite. Né, Tatinha? Então, eu passei para a Cris, que ela pediu. Então, ela tinha umas perguntas. Sim, porque Jesus chorou, você foi... Já expliquei. Uhum. Lázaro foi o único homem a morrer, você disse para mim... Morrer 2 vezes, não. Quem lembra de outra pessoa que Jesus ressuscitou? Ah, filha de Jairo, é um exemplo. E tem outros exemplos também, né? Filho da viúva... que vinha, bom, aí foram, né? Então, mas outras pessoas que voltaram à vida, só que depois voltaram a morrer, viu, gente? Voltaram a morrer. Morreu 2 vezes. Hã? Não ressuscitaram imortais, não. Vocês conheceram Lázaro? Quem sabe se a gente for lá fazer uma visita em Jerusalém, a gente encontra com ele, né? Mas não, ele voltou a morrer. E ele vai viver eternamente só na ressurreição do último dia. E tinha mais uma, né? Sim, quem era Caifás? Quem era Caifás? Quem sabe quem era Caifás? Ele era sumo sacerdote. Eu não sei se tem ele aqui no texto, não estou lembrando. Mas tem. Então, ele era sumo sacerdote, tá? Então, Caifás era contrário a Jesus. E quando a gente chegar lá na crucificação, na condenação de Jesus, a gente vai ver esse personagem lá, Caifás, condenando Jesus. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Tirar a pedra.
Isso. Sim. 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 Tira a pedra, que essa pedra está atrapalhando. Né? Então, tem mais alguma pergunta, algum comentário? Então, que Deus nos abençoe. Eu não sei se eu demorei muito ou pouco, mas eu acho que foi muito, porque já tem 51 minutos. Então, os irmãos ficaram cansados, né? Senhor, Pai de amor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui na Tua casa, ó Deus, onde nós podemos louvar o Teu nome, Senhor, onde nós podemos ouvir a Tua palavra, Senhor, onde nós podemos ter um momento de comunhão com os nossos irmãos, ó Deus. Aquilo que foi ministrado pela Miriam, ó Deus, que possa fazer morada nos nossos corações, nos trazendo sempre a memória que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Senhor, que nos ajuda em todos os momentos, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar cada vida aqui presente, que possamos sair daqui, Senhor, um pouco mais de conhecimento da Tua palavra para viver os nossos dias de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Aqueles pedidos que foram citados aqui, ó Pai, Tu sabes cada um, Tu sabes da enfermidade de cada um, da necessidade de cada um, ó Pai. Vai de encontro, ó Deus, com cada vida, ó Deus, e principalmente toque nos corações para que possam reconhecer o Seu amor e a Sua presença na vida delas, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, nos dê uma boa semana ainda, Senhor, e que nós possamos nos reunir de novo aqui na Tua casa no domingo, ó Deus. Em nome do Seu Filho amado Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.